Mano, tudo bem? Saudações, professor Janifran aqui, com uma aulinha de desenho maravilhosamente bem, gente. Estou firme e forte, graças a Deus, com muita saúde e tranquilo, né? Tranquilo. Vamos pra cá. Aula de desenho geométrico, aula de número 5, não sei bem a certo se é o número 5 ou não, mas nós estamos trabalhando agora elementos dos triângulos, classificação de triângulos. Nós vamos fechar o fundamental aqui agora, né? Nós vamos começar o encerramento do caderno de desenho do nono ano, tá? Então isso aqui, só que tem bastante detalhe para a gente visualizar, tá bom? Tem bastante coisa, é o último módulo do caderno, mas tem muita coisa para a gente trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar apenas classificação de triângulos, né? E vamos trabalhar também base média e elementos de um triângulo, tá bom? Nas nossas próximas aulas a gente vai trabalhar os pontos notáveis de um triângulo e suas propriedades, tá? Esse assunto é um assunto muito bacana para quem gosta aí de estudar matemática e geometria, né? A parte da geometria da matemática, principalmente de Olimpíadas, tá? Há bastante coisa na geometria de Olimpíadas cai sobre esse assunto, tá bom? Os polos olímpicos estão liberados aí na internet do Instituto IMPA. Tem bastante informações também sobre isso. Basta você colocar lá no YouTube, né? Onde, qualquer meio de pesquisa aí você pode colocar lá o próprio assunto mesmo, elementos de um triângulo, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, qualquer um desses nomes que você colocar, você vai encontrar bastante coisa sobre esse assunto, tranquilo? Então, não falta o que estudar, né? Resta mesmo vontade para estudar. Então vamos fazer isso aqui agora. Olha só. Um triângulo, nossa, triângulo tem 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Isso, professor, é um triângulo, por isso que ele tem essas 3 características. E aí o triângulo, na hora de você desenhar o triângulo, se você for colocar uma nomenclatura, cuidado da diferença entre classificação e nomenclatura. O nome do triângulo, a nomenclatura do triângulo, são os vértices que estão lá no triângulo A, B, C. Essa é a nomenclatura do triângulo. A classificação vai depender dos ângulos e dos lados do triângulo, né? Dependendo da quantidade, dependendo do modo desses lados, a congruência ou não desses lados vai ter uma classificação diferente. Beleza. E aí, na hora de você anotar, observe que os vértices ali estão com letra maiúscula, afinal representa ponto de intersecção entre os dois lados, chamado de reta suposte, né? Como se essa reta viesse de lá, né? E essa outra reta viesse daqui, e aí formasse esse triângulo aí, chamam de reta suporte, a reta base, que sustenta, beleza? Pode ser isso aqui, todos são reta suporte. Aí o que acontece? Quando coloca o ponto A, e você vai representar o lado com a letra minúscula, o lado oposto ao vértice A, você põe ele com a letrinha A minúsculo, né? Oposto a B, oposto a C, sucessivamente. Portanto, esse ângulo lado A é oposto a esse vértice, tá? Esse lado B é oposto a esse vértice, aliás, esse vértice é oposto a esse lado, e esse lado é oposto a esse vértice, tá? O ângulo alfa é oposto ao A, o ângulo beta é oposto ao B, alfa, beta e o gama é oposto ao ângulo C, tá? E aí observa o seguinte, sempre que você tem um triângulo, o maior ângulo desse triângulo, ele é sempre oposto ao maior lado do triângulo, tá bom? O menor ângulo também segue a mesma linha de raciocínio, o menor ângulo também é oposto ao menor lado, tá? Isso não muda. Se o triângulo é equilátero, não vai ter lado menor e nem maior, né? Afinal de contas, é um polígono regular. O triângulo equilátero é regular, tá? Bonitinho. Beleza. Se liga aí então na classificação. Eu não desenhei a classificação para você, mas vai aparecer na tela para você aí as classificações dos triângulos segundo ao ângulos. Sempre em relação aos seus ângulos, nós temos triângulo acutângulo, em que todos os seus ângulos internos são menores do que 90. Nós temos ângulo retângulo, em que todos os seus ângulos, em um de seus ângulos são retos, todos jamais, não pode ter mais de um, também só tem um ângulo reto. E nós temos os triângulos obtusângulo, em que um dos seus ângulos é obtuso. Tranquilo? Beleza. Então, tira esses triângulos aqui, vamos verificar então a classificação em relação aos lados. Classificação em relação aos lados, nós temos triângulo escaleno,
em que o triângulo escaleno ele tem todos os seus lados diferentes, nós temos os triângulos isósceles, em que dois dos seus lados são iguais, e nós temos também o triângulo equilátero, em que os três lados são iguais, tá? Então, três lados são iguais, nós temos essa classificação de triângulo. Nós temos as combinações também de triângulo ser escaleno e ser retângulo, escaleno e ser obtusângulo e octângulo. Nós temos essa combinação. Uma combinação que você não vai encontrar em relação aos lados é triângulo equilátero ser, por exemplo, obtusângulo ou então retângulo. Isso não tem chance, porque o triângulo equilátero ele possui as seguintes características: lados iguais, ângulos internos iguais. Então, não dá para traçar, desenhar um triângulo retângulo se ele é equilátero, né? Beleza. Se ele é isósceles, dá para fazer retângulo, né? Porque aí eu posso ter um ângulo reto e tudo mais. Beleza. Entendida a classificação dos triângulos, nós vamos entender agora os elementos de um triângulo. Os elementos notáveis, tá? Chamam-se assim elementos notáveis, porque são segmentos de retas que têm sempre a mesma propriedade de um triângulo. Beleza? São chamados de servianas. Professor, o que é serviana? Serviana nada mais é do que um segmento de reta que tem a origem no vértice e a outra no lado oposto ao vértice. Então vamos lá, vamos começar a traçar essas ideias. Vou começar mexendo com a altura, tá? Vou colocar a altura, já peguei o pincel, então vai ficar aqui verde. A altura com L, por favor, ou não, né? Aí já seria um absurdo. A altura do triângulo nada mais é do que o segmento, já deixei marcado ali o ponto H, formando ali, vai formar 90 graus lá com o vértice A, beleza? Então nós vamos ter aqui a altura H, que vai partir lá do vértice A até o ponto H aqui. Nós temos a altura, vou colocar H minúsculo, tá? É todo e qualquer segmento que tem o vértice lá, a extremidade do segmento lá, e a outra no perpendicular ao lado oposto àquele vértice, né? Se fosse aqui, seria perpendicular aqui, se fosse assim, seria perpendicular aqui. E aí nós temos a altura AH, beleza? Nós temos a altura AH. Isso é chamado de serviana, porque tem a característica de que parte de um vértice intersectando o lado oposto do mesmo triângulo. Tranquilo? Tranquilo. Nós temos também a mediatriz, já deixei marcado aqui o ponto da mediatriz, eu vou chamar de ponto, vou chamar de N, né, no caso, e aí você vai, vou botar esse H mais para o lado aqui, que é para a gente poder colocar a letra da bissetriz ali, né? A garrafa está estourando ali devido à pressão dentro do tamanho de fora. Vamos lá, então, eu peguei vermelho, isso, professor, calma, Maria. Vamos nessa, então você vai fazer o seguinte, olha só, você vai. Aqui eu estou fazendo sem medir, né? Porque eu quero só conhecer os elementos. No caso, você vai medir e fazer a bissetriz do ângulo interno, de modo que esse ângulo seja igual a esse ângulo, tá bom? Seja igual a esse ângulo. E aí nós temos a bissetriz naquele caso. Eu vou chamar de B, de Bzinho minúsculo, né? Bissetriz. Vou colocar mais para baixo aqui. E aí nós temos, no caso, a bissetriz interna. Todo triângulo tem 3 bissetrizes, tem 3 alturas e tem 3 medianas e 3 mediatrizes, certo? Bissetriz AM, beleza? AM. E aí, a bissetriz, esses segmentos vai ser chamado o seguinte, ó. Ele vai ser em relação ao vértice. Então, altura em relação ao vértice A, bissetriz em relação ao vértice A, ponto médio, vou colocar mais aqui, ó, médio A, porque em relação ao vértice A, aí eu vou colocar esse segmento de azul. O que vem na sua cabeça aí? Uma música muito romântica na sua cabeça aí, o que vem? Vamos lá, crianças, olha o seguinte, mediana, essa aqui é a mediana, mediana, isso, mediana A, lá do ponto do vértice A ao ponto M, aqui embaixo, tá bom? Qual que é a característica da mediana? A mediana é uma serviana que parte que intersecta lá o ponto médio do segmento. Significa dizer que de B até o ponto M tem a mesma medida que do ponto M
ao ponto C, que é a mesma distância, parte do ponto médio. Professor, está faltando um elemento? Sim, está faltando, chamado de mediatriz. Mediatriz, ela não parte de um vértice, nem sempre ela parte de um vértice. Mediatriz. Isso, mediatriz. Ela não passa por um vértice, a não ser que ela seja uma das mediatrizes do triângulo isósceles, no caso a altura no triângulo isósceles, a altura em relação à base, aquele lado que é diferente, né, chama de base do triângulo isósceles, ela sempre vai ser a altura, vai ser mediatriz e vai ser mediana, sempre. Da mesma forma só no triângulo mineiro. Não, professor, no triângulo equilátero vai ter as mesmas características também. A altura no triângulo equilátero, ela também é mediatriz, ela também é mediana e ela também é uma bissetriz, né? O doutor vai falar. Então, no triângulo equilátero, essas três coincidem nos mesmos lugares, tá? Se traçou as três alturas no triângulo equilátero, você já encontrou a mediatriz, a bissetriz e a altura também, tá bom? Então, o que acontece agora? Nós precisamos encontrar a mediatriz. A mediatriz é um segmento assim, ó. Pode até fazer de azul também. Ela passa bem no ponto médio do segmento, tá? E ela é uma reta, ela faz esse filme. Ela continua tanto para lá quanto para cá. Isso. E ela forma 90 graus aqui, ó. Essa mediatriz forma 90 graus. Esses quatro elementos notáveis que tem aí, eles conseguem juntar, se interceptar no triângulo num único ponto, tá? Se você vai ver mais na frente das nossas aulas, quando você traçar as quatro bissetrizes de um triângulo, as bissetrizes, mediatrizes e tal, cada uma dessas vai ter um ponto no mesmo lugar quando você traça as três. Se traçar três medianas, você vai encontrar um ponto chamado de ortocentro. Traçou as três bissetrizes, vai encontrar um ponto chamado de centro. Traçou as três alturas, vai encontrar o ortocentro. Traçou as três mediatrizes, vai encontrar o circuncentro, tá? Então, nós temos essas características de figuras, né, de pontos notáveis a partir dos elementos notáveis, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai provar tudo isso que eu estou falando para você, tá bom? Belezura, Maria Tereza, Maria Creuza, vamos lá. Base média, pessoal, nada mais é do que você traçar o seguinte, olha só, fazer de caneta azul é ponto, tá bonito, tá sentido, mas isso dá para contar. Base média do triângulo é um segmento que passa na metade do triângulo. Como que eu localizo isso? Primeiro eu defino os pontos médios dos lados do triângulo. Para dividir o ponto médio, é você fazer o seguinte: você vai medir do ponto C até o ponto B, tá? Do ponto B até o ponto C, dividir por 2, ou utilizar o compasso, fazendo aqueles arcos bonitinhos, marcou o ponto médio, tá? E aí o ponto médio vai ser nomeado de acordo com em relação ao vértice oposto ao lado. Por exemplo, em relação ao lado BC, nós temos o vértice A, oposto ao vértice A, então nós vamos chamar de médio A, né? Em relação ao lado AB, nós temos o oposto a ele, o vértice C, então vamos chamar de ponto médio C. Em relação ao lado AB, nós vamos chamar de médio B. É isso aí, médio B. Tranquilo? Vamos conectar esses segmentos e formar um triângulo ali dentro, tá bom? Vamos formar um triângulo. Formar um triângulo, vamos fazer isso. Desculpa. E aí fazer assim, olha só. Um aqui, traçou outra aqui. Isso. E vem o outro para cá. Assim, assado. Pronto. Beleza. Marquei aí os segmentos, pontos médios, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Que característica tem todos esses triângulos? Observe, pessoal, que esses triângulos tem esse lado paralelo a esse, e esse lado paralelo a esse paralelo a esse, tá? Porque essa distância aqui é a metade, lá também é metade, então são proporcionais. O que parece isso, gente? Compara dois segmentos de um lado com uma base média. Não parece o teorema de Tales, né? Nem dá lembrança do teorema de Tales, não. Lados proporcionais, como esse lado é igual a esse, a proporcionalidade vai ser 1, né? Vai aumentar sempre, a gente tem esse 1, né? Esse aqui mede 10, aqui mede 10, beleza. Então, esses triângulos são semelhantes. Tanto o triângulo ABC, quanto o triângulo
AMC, BC, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é semelhante a esse, semelhante a esse, semelhante a esse. Então os triângulos todos são semelhantes. Todos os triângulos são semelhantes. Todos são semelhantes. Tá? Todos possuem as mesmas características. E um detalhe, eles semelhantes no geral, e esses caras de dentro, esses triângulos menores, eles são congruentes. Né? Tem as mesmas características, mesmo em posições diferentes, eles têm as mesmas áreas, têm a mesma medida de lados e blá blá blá. Esse triângulo é congruente a esse é congruente a esse, congruente a esse, e possui a mesma área. Então o triângulo acabou de ser dividido em 4 áreas iguais, beleza? E aí nós temos aí o seguinte paralelismos aqui. Nós temos que o lado AB paralelo ao lado MA, NB, tá? São paralelos. Se você pegar o lado BC, ele é paralelo à base média BC. BC está aqui, então MB, MC. Se você pegar o lado AC, AC é paralelo ao lado aqui, ó, MA, MC. São paralelos esses lados, tá? E um detalhe, pessoal, o que a gente pode tirar disso aqui? A base, por exemplo, MA, MB, no caso o segmento, esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ele é sempre igual a esse lado aqui, ó, AB, sobre 2. É sempre igual a metade, tá? Sempre igual a metade. Essa base aqui é a metade dessa. Se você pegar aqui, MB e MC, esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Falando desse aqui, esse aqui, ó. MA, MB é a metade de AB, MP, cadê? MP e MC é metade de BC. BC sobre 2, e assim segue a linha de raciocínio agora para MA, MC, que é esse segmento aqui, ó. MA é igual a metade, volta para baixo aqui, né? Então MA, MC, então AC sobre 2. Beleza? Segue essa linha de raciocínio. Você tem isso no seu material na página 68, tá bom? Você pode dar uma olhada nisso aí na sua página 68. Beleza? Beleza, né? Beleza, né? Tranquilo. Aham, tá tranquilo, né? Beleza, criança. Então, olha só. Nós temos aqui base média, suas características. Nós temos elementos notáveis. Nós temos classificação de triângulo. E você entendeu todos os recadinhos que foram dados. É ou não é? E você está tranquilo, está estudando, está fazendo atividade, fica de olho em todas as notificações, crianças. Não esqueçam, façam atividade natural, olha as agendas direitinho, onde perguntar lá no grupo o que está acontecendo, faça o material, caderno de desenho, resolva, porque tem muita coisa para resolver, beleza? Então, a gente fica por aqui, na segunda-feira a gente se vê na live, indo mais uma aula de matemática, trabalhando agora, iniciando o caderno 3, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Fui!